Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Logos. Estamos em Lisboa, uma cidade fantástica, uma cidade bonita. Estamos aqui diante, ou por trás, temos a nossa fonte, grande fonte luminosa. Por quê? Porque viemos conversar com a Ossanda Liber. Já vão saber quem é dentro de minutos. Mas antes dizer-vos que é sempre um prazer ter-vos aqui no nosso canal, subscrevam-no. Como sempre, trazemos sempre temáticas diferenciadas. Vamos buscar pessoas que verdadeiramente são de um quadrante diferente, desde políticos, músicos, cantores, atores, enfim, desportistas, para que possamos então, de certa forma, democratizar a informação e também fazer aqui uma troca ou intercâmbio de conhecimento de vocês para nós, de nós para vocês, para que possamos então, dentro da nossa angularidade e dentro do mundo, conversar sobre os problemas, enfim, que são transversais a tudo e a todos, não é? Neste caso em particular, vamos falar com a Ossanda Liber, ela que é angolana, tem nacionalidade francesa, viveu muitos anos em França, agora está em Portugal e é a candidata à Câmara Municipal de Lisboa. Ou seja, eu estou diante, eu vou conversar com a futura Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que tem um projeto de inclusão, amor a Lisboa, um projeto de igualdade, digamos assim. Vamos então conhecê-la melhor para que possamos então perceber quem é esta mulher. Ora, muito bem, sem mais delongas, vamos então apresentar-vos a Ossanda Liber. Muito obrigado por aceitar o convite de estares aqui connosco hoje para conversarmos um bocado sobre ti, sobre Lisboa. Um prazer enorme e muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada pelo convite, Erlanda. Okay. Ossanda, este desafio Lisboa, o que Lisboa te diz e porquê esta candidatura? Lisboa é a cidade na qual eu moro há vários anos. É a cidade onde eu constituí família e onde eu tenho estado a educar os meus filhos. É a cidade que eu gosto, que me acolheu e acolheu muito bem. Certo. E cheguei àquela fase da vida em que tenho tempo disponível e decidi dedicá-lo a fazer algo para que ela se torne melhor, mais justa e mais inclusiva. Muito bem. Tu nasceste em Luanda, em Angola? Nasci em Luanda, a Sagrada Família, na maternidade Lucrécia Paim. Muito bem. Somos dois, também nasci lá. Ah, sim, boa. Se calhar no mesmo ano. No mesmo ano. 77. Não, eu nasci em 78. 78. Okay. Sou mais velha. Muito bem. E, Ossanda, a tua candidatura é uma candidatura especial, é uma candidatura que está recheada de muitos valores, inclusão e igualdade, sendo Lisboa um dos pontos de partida, um país, Lisboa quer dizer, uma cidade muito acolhedora, que recebe povos de várias latitudes, digamos assim, particularmente os palopes, não é? Os angolanos, os moçambicanos, cabo-verdianos, e muitas dessas pessoas cá vivem, ainda têm cá raízes profundas, raízes familiares, vêm para cá para estudar, para trabalhar, não é? E o problema da inclusão ainda é um problema muito, digamos assim, muito preocupante, não é? Sim. Quais seriam então, tu que também tens descendência africana, angolana em particular, quais são as tuas propostas, qual é a tua visão para se conseguir então mitigar esta problemática da inclusão e da imigração? Bom, relativamente à inclusão a que nos referimos no programa, não se refere exclusivamente à imigração. Sim. Mas para responder à tua pergunta, eu penso que há necessidade de haver esforço de ambas as partes. Da parte do imigrante, que chega cá a Lisboa e que encontra hábitos e costumes próprios, tradições, valores, formas de estar, que só beneficia em se adaptar a esta forma de estar, por forma a que não seja justamente excluído, e por parte dos lisboetas e acolher estas pessoas com dignidade, com respeito, porque são pessoas que têm trazido para Lisboa muito bons valores, trazem-nos, contribuem para a economia, contribuem para a demografia, para esta coesão e harmonia social, para a diversidade, que também é muito importante e que é, se quisermos, a tendência no mundo inteiro, de forma que, na nossa ótica, há que haver um esforço de ambas as partes nesse sentido. No que respeita à autarquia, para a qual me candidato, no caso a autarquia de Lisboa, ela tem aqui um papel central, que é exatamente de estar entre os dois, entre os lisboetas e os imigrantes, e promover essa aceitação do próximo, essa aceitação de quem vem de fora, acolher, receber de braços abertos, informar, acompanhar, para que as pessoas, quando cá chegam, imediatamente se sintam como fazendo parte disto, que tenham esse sentimento de pertença, e o que na realidade só traz vantagens a Lisboa, porque efetivamente todos nós iremos viver melhor
Qualidade de alguém que se candidata como cidadão, como alguém que vive em Lisboa, Sim. quais são os depoimentos que tem colhido em relação às dificuldades pelas quais passam os imigrantes que cá chegam? Sejam eles africanos e não Sim, só, não é? sim, africanos e de outros Sim, cantos sim, do sim. mundo. O que se passa é que há logo um primeiro problema, que é da informação. Não há informação compilada. Ou seja, as pessoas quando cá chegam, durante muito tempo estão perdidas sobre quais são os procedimentos para a sua legalização. E o que acontece é que acabam por depois cair nas mãos de cidadãos, eu diria, sem escrúpulos, que se aproveitam dessa falta de informação para aproveitarem-se dessas pessoas, para fazer-lhes crer que tudo aqui é muito difícil e complicado e que eles são imprescindíveis para, se quiser, para a conclusão desse processo. E então a nossa proposta, uma das propostas que temos é de criar uma plataforma eletrónica, ou seja, acessível a partir já dos países de origem, e que as pessoas são informadas sobre quais são os procedimentos para a legalização. Portugal tem uma política de imigração, portanto, neste momento, é claro, é óbvio, e que é necessário acolher pessoas, além de ser bem, é necessário. E então só peca precisamente por não ser capaz de informar devidamente às pessoas. Portanto, com a criação dessa plataforma em várias línguas, começamos logo por desmistificar todo esse processo de legalização. Por outro lado, é preciso que quando as pessoas chegam, elas sejam efetivamente acolhidas. Portanto, isso tem outra vantagem, além do lado humano, da vertente humana, humanitária, o facto de se dizer às pessoas, vocês são bem-vindos, venham cá, nós queremos, nós precisamos de vocês. Há também o lado da segurança dos lisboetas. Portanto, se os lisboetas em algum momento têm algum receio da imigração, e muitas vezes é por causa da questão da segurança. Ora, se a autarquia tiver noção exata de quem chega a Lisboa e para onde é que vai, onde é que está e o que é que está a fazer, numa primeira fase, isso também pode garantir, de certa forma, a segurança dos lisboetas. Mas esse processo seria o quê? Seria um processo de prévio de seleção? Que os lisboetas, ou nesse caso em Portugal em geral, escolheria quais seriam as pessoas aptas para virem para Portugal, não? Sim, sabe que Lisboa não precisa nesta fase, não precisa chegar a este ponto, porque quem se sente atraído por Lisboa já são, a priori, pessoas que têm uma certa ligação cultural com Lisboa, não é? Ou com Portugal, no caso. E estas pessoas, se estivermos a falar dos palopes, quer dizer, não tem que haver distinção sobre quem entra e quem não entra. Mas tem que haver a semelhança do que acontece muitas vezes nas faculdades. Mas falamos, por exemplo, de eritreus ou paquistaneses ou afegãos, por exemplo? Bom, Portugal tem uma política, uma coisa são o acolhimento de refugiados, e isto tem uma política totalmente diferente, não é? E não é sequer titulada pela Câmara Municipal de Lisboa. Certo. No caso dos imigrantes, da imigração pura, como nós já conhecemos, a Lisboa pode efetivamente sabe que há dias mesmo, soube-se que haviam cá imigrantes vindos que tinham, de certa forma, eram procurados por motivos de terrorismo. Portanto, e estavam cá a morar há muitos anos e ninguém sabia, ou pelo menos aparentemente ninguém sabia. Isto porquê? Porque efetivamente quando as pessoas chegam cá são deixadas à sua sorte. E isto não é benéfico para ninguém, como eu estava a tentar dizer, é que não é benéfico para os imigrantes, porque efetivamente quando se chega a um sítio novo, nós queremos ser acolhidos, queremos, eu não diria ser tutelados, mas pelo menos informados, ser guiados sobre como são as formas de integração nessa sociedade. Não é? E Lisboa, se continua a não ter esse papel, a não prestar este serviço aos lisboetas, à cidade, o que vai acontecer é que vamos continuar a ter imigrantes que vão ficando cá até estarem legalizados e depois, quando se encontram legalizados, usam de certa forma este documento para ir viver para outros países que os acolhem de forma mais aberta, de forma mais justa. E então também não se pretende isso, não é? Portanto, isso só acontece porque as pessoas acabam por durante muito tempo andar no limbo, sem saber como se virá, trabalham muitas vezes fora do sistema porque não têm os papéis necessários para ter contratos, mas precisam de alimentar-se e alimentar os seus filhos, e isso não pode ser. As pessoas deviam ter logo uma licença, desculpa. Claro, com certeza, forte. Na nossa ótica, as pessoas deviam ter logo um documento, ainda que temporário, que as habilite a trabalhar e a participar e a poderem alugar uma casa e a poderem pôr os miúdos na escola, enquanto todo o outro processo de legalização definitiva está em curso.
Por outras palavras, Lisboa deixaria então de ser uma placa giratória para onde os imigrantes vêm, trabalham durante um tempo, mas depois almejam ir para outros sítios, digamos assim. Pois, claro, porque isso... Ou seja, seria também, por outro lado, uma retenção do imigrante, digamos assim. É uma retenção do imigrante, porque Lisboa precisa da imigração. Lisboa precisa da força de trabalho, precisa desta cultura, desta diversidade cultural, que é isso que nos faz melhores, é isso que nos faz, que abre as nossas mentes, é isso que nos torna abertos para o mundo, e esta é a realidade do mundo inteiro, é algo que não é possível a gente combater e não se pretende combater. Este é um facto. E sendo assim, vale mais desfrutarmos todos disso, né? Daquilo que de bom trazem os imigrantes para Portugal. E no caso, para Lisboa. Claro, claro. Ouçana, uma questão que eu devia ter feito. O facto de seres... não estás atrelado a nenhum partido, estudar-te-á mais abertura, tens uma liberdade maior para ter as tuas próprias ideias políticas. Obviamente tens uma equipa, tens um time, não é? Mas isso, de certa forma, acaba por beneficiar um bocado a tua postura, a tua conduta, digamos assim, de respeito a projetos e ideias que vocês defendem? Ah, sim, sem dúvida. Somos independentes, com tudo que isso implica, não é? Nós juntamos-nos, reunimos-nos periodicamente, levamos as nossas ideias, levamos, sobretudo, aquilo que é o resultado da auscultação dos lisboetas que fazemos na rua. Estamos sempre na rua a ouvir os lisboetas e saber o que é que eles precisam, e com base naquilo criamos um programa, criamos propostas e pronto, e damos visibilidade a estas propostas. Aliás, esse é o objetivo dessa iniciativa, dessa candidatura, é nós podermos transformar projetos em realidade. E isso só é possível quando se tem poder de influência junto do poder, digamos, autárquico, ou seja, só estando lá é que a gente consegue concretizar aquilo que são os pedidos dos lisboetas. Portanto, temos a liberdade total, não há dogmas, não há nenhuma orientação de um partido político, não há dependências, não há nada disso. E isto é a enorme vantagem que os lisboetas têm ao apoiar-nos este ano, nesta candidatura, é que realmente sabem que aqui a única coisa que conta são os seus próprios interesses, os interesses individuais de cada um dos lisboetas, e não há nenhuma outra preocupação que não essa. Muito bem, e vocês obviamente fizeram uma coleta, uma recolha de preocupações por parte dos lisboetas, não é? Sim. Sabem subejamente quais são os problemas que Lisboa apresenta, e essa arrecadação, digamos assim, de assinaturas assim, um bocado in extremis, porque foi no último dia que apresentaste a tua candidatura. Sim. Foi fácil este processo, não foi? Surpreendeu-te, não te surpreendeu? Bom, a adesão que tiveste, digamos sim, assim? Sim, não, a adesão foi incrível, surpreendeu-me pela positiva. De facto, quando nós fomos para a rua, a prioridade eram os imigrantes. Pela minha própria natureza enquanto imigrante, claro, e de alguns dos elementos da nossa lista. Não todos, nós temos uma lista diversificada, mas alguns de nós têm essa sensibilidade. Sim. E achamos que se havia um grupo que precisava com urgência de apoio e de representatividade ao nível da Câmara, eram os os imigrantes. Mas quando chegámos à rua e que estávamos a pedir apoios a toda a gente por quem passávamos, as pessoas diziam-nos, então, mas porquê são os imigrantes? Olha, eu também tenho aquela dificuldade, eu também sinto-me excluída, eu também preciso de ajuda, olha, o meu filho está com um problema psicológico, como a Câmara não faz nada por nós, enfim, apareceram imensas propostas, muita gente a precisar de inclusão, e nós rapidamente tivemos que transformar um projeto, que era um projeto exclusivamente para a imigração, num projeto para os lisboetas, para todos os lisboetas que se sentem excluídos, que precisam de apoio, que precisam de se sentir como parte disto, e então, a partir daí, a partir do momento em que abrimos, aí a situação foi, ou seja, foi incrível. Percebeste que os projetos de, como posso ter isso, os projetos de discriminação positiva que são virados necessariamente só para o imigrante, acabam também por prejudicar aquelas pessoas que até são lisboetas, são de cá, nasceram cá, e não se sentem incluídas nesses projetos, é isso, sim, não é? Sim, completamente. Há lisboetas que não se sentem incluídos, digamos assim. Exatamente. O que é uma injustiça, que as decisões são tomadas à margem daquilo que são as suas próprias necessidades, a sua forma de estar, daquilo que eles esperam de uma autarquia. Por exemplo, nós estivemos aqui perto, aqui nos Anjos, numa zona, Regueirão dos Anjos, que é assim que se chama, onde tem muitos sem-abrigo. Estão ali escondidos, ninguém vê, mas eles estão lá. E encontramos, entre outros, um ex-presidiário que tinha acabado de sair da prisão onde esteve durante 13 anos, e dizia-nos, olha, eu agora saí da prisão há 3 meses, saí sem bilhete de identidade,
e logo por aí não consigo fazer nada. Estou aqui na rua até conseguir ter um bilhete de identidade para começar a minha reintegração. Ora, isto não é aceitável numa sociedade, na sociedade em que vivemos. Um ex-presidiário cumpriu a sua pena, tem o direito de ter uma nova oportunidade, tem o direito de voltar a viver, tem o direito de se redimir, e que é para isso que estão presos, que são sancionados, mas posto cá fora nós temos que reintegrá-lo, porque senão as chances dele voltar a cometer o crime são muito grandes. Porque a exclusão, a solidão, o isolamento causa danos nas pessoas e depois podem ser danos que podem levar a comportamentos que não se pretende. Então, a Câmara de Lisboa, o que nós pretendemos é que ela vá ao encontro dessas pessoas, identifique cada um deles, no caso dos sem-abrigo, o que é que se passa, o que é que esteve na origem do seu problema, porque é que está na rua, e solucionar individualmente cada situação, não generalizar. Mas isso acontece com o episódio, acontece, por exemplo, com os idosos, que após Covid, após portanto, a epidemia, encontraram-se muitos deles sozinhos, ou porque o parceiro faleceu, ou porque estão isolados, porque não podem ter contacto com os seus filhos, e estão aí, quer dizer, são pessoas que estão valiosas, são pessoas que participaram no crescimento dessa cidade, são claro. lisboetas, e a Câmara também devia ter esse papel, que era o de identificar estas pessoas e arranjar uma maneira de apoiá-las, de arranjar companhia para essas pessoas, por exemplo, promover a solidariedade, promover o voluntariado, para que essas pessoas que só precisam de um momento de conversa, de um sítio para ir e partilhar algum tempo com alguém e não se sentirem tão sozinhas. Ou seja, é um mundo infinito de pessoas que acham que o que se está a fazer agora não está necessariamente tudo errado. É verdade que a cidade cresceu e vai continuar a crescer, mas se o crescimento custa, de certa forma, se o resultado desse crescimento é as pessoas viverem mais isoladas e mais tristes, então isso não vale a pena. Portanto, nós queremos humanizar esta Câmara de Lisboa, queremos que ela, em primeiríssimo lugar, cuide dos lisboetas e depois, quando os lisboetas estiverem bem, ou em simultâneo, se quisermos, trata também dos turistas que vêm cá e que nos ajudam e que nos apoiam na nossa qualidade de vida, pelo dinheiro que trazem. Na economia, claro. Para a economia e, portanto, é uma Lisboa para todos. Nós não queremos discriminar ninguém. Há situações aqui muito complexas, por exemplo, agora com esta história de transformarmos a cidade numa cidade de bicicletas, é ótimo, é importante. Ciclovias, certo? As ciclovias e outros meios outras formas de promover, se quisermos, a exclusão das viaturas. Nós somos apologistas de que estas medidas devem existir, mas que não devem colocar ciclistas contra condutores, contra automobilistas. Os automobilistas também fazem parte disso. A cidade não está preparada para andarmos exclusivamente de transportes públicos ou de bicicleta e por isso temos sempre que encontrar formas de coabitar, conviver em harmonia com base nos interesses de cada um. Portanto, não gostamos de extremismos e é essa mensagem que nós queremos levar. Lisboa é de todos e quando se tomam decisões tem que se pensar em todos os lisboetas. Muito bem, muito bem. Sandra, sabes, aliás, melhor do que eu, que Lisboa é uma das cidades não, é uma cidade cara, já não é assim tão barata e a habitação tem sido um dos problemas fulcrais, porque os lisboetas estão a ser forçados, digamos assim, muitos deles a abandonarem as suas casas e irem para... Os lisboetas são obrigados, digamos assim, a distanciar-se de Lisboa, não é? Sim. Portanto, qual é a tua visão para tornar Lisboa mais viável, Lisboa mais acessível aos lisboetas? Sim, assim, o movimento Somos Todos Lisboa acredita num conjunto de medidas que acabam por atrair as pessoas. A primeiríssima que essa é aquela que julgamos que está aqui ainda muito confusa na gestão atual, é a questão do arrendamento acessível. Nós somos apologistas do arrendamento acessível, claro que temos que ser, mas a política atual não está a dar resultados. Entregaram-se em 4 anos, entregaram-se 1.200 casas e está muito longe de preencher as necessidades e de pressionar o mercado. Então nós somos apologistas de que a Câmara Municipal de Lisboa tem que primeiro colocar à disposição dos lisboetas, que são os donos destas casas, os imóveis devolutos que estão sob sua gestão, cujo número é desconhecido. Nós, claro que quando lá estivermos vamos apurar isso, mas já tentamos saber e não conseguimos quais são entre os 26 mil fogos
que estão sob gestão da Câmara Municipal de Lisboa, quantos deles é que estão devolutos e que podem entrar para o mercado para enriquecer este programa de renda acessível com o qual nós concordamos. A segunda medida é a questão dos particulares. Tem-se dito muito, e aliás faz parte do programa de alguns concorrentes, acabar com o alojamento local, porque isto é que vem salvar, se quiser, o problema da habitação. Ora, isto é utopia. Isso não vai acontecer. Porquê? Porque as pessoas não vão colocar as casas no mercado se não tiverem garantias de que, em caso de incumprimento, elas são ressarcidas. Este aqui é o grande drama. Ninguém vai para o alojamento local se pode ter um arrendamento clássico, porque não dá trabalho, dá muito menos trabalho, menos custos, dá mais tranquilidade, mais estabilidade. É mais viável, sim. É mais viável. Só que tem o problema de que, de facto, a lei não protege de forma equitativa o senhorio e o arrendatário, e isso faz com que os senhorios não queiram pôr as casas no mercado. Já se tentaram várias coisas, agora mesmo durante o Covid nós vimos que as pessoas que gerem alojamento local tendencialmente podiam ter ido, estava tudo à espera que fossem pôr em arrendamento clássico e não o fizeram. Então isto é a prova de que forçar as coisas não funciona. Nós temos que incentivar os proprietários a colocarem. E na nossa ótica, o que tem que ser feito é que realmente, já que a Câmara Municipal de Lisboa tem dinheiro, então ela cria um seguro de garantia aos proprietários, por em caso de incumprimento daquelas pessoas que têm uma vida eventualmente mais instável, e que é a maior parte delas, possam vir a falhar no contrato e que a Câmara, neste caso, venha... Faça a cobertura. Faça a cobertura. E eu acredito que esta medida pode fazer uma enorme diferença no que respeita à colocação das casas privadas no mercado. E a terceira é a questão dos bairros sociais. Nós somos totalmente contra os bairros sociais porque é extremamente segregador. Nós não acreditamos que devam haver lisboetas de primeira e de segunda. As pessoas, o facto de estarem numa situação complicada e temporária, não deve condená-las a evoluir, a crescer. A Câmara tem que, de certa forma, elevar as pessoas. E como é que isso se faz? Não é certamente colocando em bairros sociais da forma como ela está a ser feita agora. O que nós queremos é requalificar esses bairros para colocá-los ao nível dos restantes e aí fazer com que as pessoas vivam dignamente, sempre com o papel social da Câmara, sempre com os apoios que são necessários para essas pessoas, sem fazer com que ninguém perca os direitos, bem ao contrário, incluindo mais pessoas, mas requalificar para que as pessoas vivam em bairros, simplesmente bairros lisboetas e não em bairros sociais. Então o problema aqui é a qualidade dos bairros, não é? Bom, sim, porque estes bairros têm um potencial de crescimento. Não é por requalificá-los, por pintá-los, por ter mais jardim que as pessoas vão socialmente subir no elevador social. Não, porque sim, eu sei porquê. Porquê? Porque se nós qualificamos as pessoas da classe média, que hoje não têm casas para morar no centro de Lisboa, vão para lá morar também. Porque os bairros vão ter jardins, vão ter equipamentos, vão ter parques, vão ter escolas, vão ter jardins, os edifícios vão ter uma boa qualidade, e então isso vai atrair as pessoas da classe média. E o que vai acontecer é que elas se vão misturar, e é assim que nós vamos conseguir resolver, por um lado, a questão da pressão que se está a exercer sobre o centro de Lisboa e, por outro lado, resolver a questão das assimetrias sociais que estão aqui a criar e que um dia podem ter repercussões muito graves para Lisboa. Muito bem. E uma questão que também está sempre atrelada à questão dos bairros sociais é a questão, digamos assim, da imigração, digamos assim, sobretudo africana, que são as pessoas que têm os trabalhos, digamos assim, mais modestos, precários. não é? Mais precários. Essas pessoas que passam por necessidades muito gritantes, por vezes, cá em Portugal. Qual é o teu piscar de olho? Qual é a tua palavra de apreço para cativá-las, para que possam efetivamente votar em ti, votar em vocês? O que é que tu trazes de novo? O que é que tu podes oferecer? Eu trago de novo, eu tive uma imigração de sucesso, mas eu fui à busca dela. Portanto, ninguém me foi lá puxar para cima. Imigração de sucesso é o quê? Para que as pessoas possam perceber. Não és imigrante, não é o normal que veio a correr com a mochila às costas a fugir. Não é isso. É sucesso no sentido em que nada. Olha, a Câmara, a Fonte Luminosa agora abençoou-nos com a imigração de sucesso. É isso mesmo. Eu quero transmitir que é possível ter-se uma imigração de sucesso. As pessoas não se devem acanhar pelo facto de virem de fora, pelo facto de serem imigrantes. Eu quero elevá-las, eu quero inspirar, de certa forma, apoiar por um lado, junto da Câmara Municipal de Lisboa, quando lá estivermos,
apoiá-las e, por outro lado, fazê-las perceber que elas não se devem acanhar, porque elas individualmente são pessoas, têm as suas capacidades e devem revelar essas capacidades e têm que se bater por elas. Não podem já, porque existe também um fenómeno contrário àquele que nós temos que estar aqui a falar, que é o fenómeno da autossegregação. São as pessoas que, por sua iniciativa, decidem inserir-se num grupo. Recusam a integração, digamos assim. Inserir-se num grupo e não querem sair dali. Isto também não ajuda, como é óbvio, não é? Portanto, se eu conseguir, com as características todas que eu tenho, são semelhantes. Mas a autossegregação não será também aqui um fator de defesa? Estarem em grupo para se protegerem? Então, nós temos que ter atitudes que nos beneficiam. Portanto, isto não beneficia ninguém, essa autossegregação. Nós temos que integrar, temos que ter amigos de todo lado, temos que ter amigos da nossa comunidade, sentimos de todas as maneiras, podemos sempre ter uma comunidade, sentimos confortáveis nessa comunidade, mas temos que ter amigos de outras comunidades, nós temos que ir estudar quando isso é possível, temos que ir reivindicar os direitos também, que é importante, porque a partir do momento em que se é cidadão, tem-se direitos também, temos que reivindicar o direito à formação, o direito ao trabalho, o direito à elevação, ao crescimento. Esses são direitos que existem, que não são promovidos efetivamente pela autarquia até nós lá chegamos, porque a partir daí certamente há um ser. É preciso mostrar às pessoas que o caminho existe, que elas têm é que ir por este caminho. E é isso que nós queremos promover. E uma das formas de se exercer pressão é pelo voto. O que se passa é que, eu tenho usado uma frase que é: em democracia quem não vota não conta. E muitas dessas comunidades não votam. Se não votam, como é que é possível que se ouça aquilo que são as suas reivindicações? Não é possível, porque as políticas são direcionadas. As pessoas têm que votar, têm que exercer a cidadania. Os imigrantes que têm um contributo tão positivo, tão importante desta cidade, que não podem estar à margem disto. Eles têm o direito de votar. Felizmente em Portugal é possível, mesmo sem ser nacional, ter o direito de voto, desde que se reúnam algumas condições. E parece que há essa consciência? Não há essa consciência e esta candidatura também vem consciencializar para isso. Eu não sou portuguesa, nesta fase eu não sou portuguesa, sou cidadã de facto comunitária, portanto, e é nesta qualidade que me candidato, portanto, porque Portugal permite, a legislação permite. E é um dado que muita gente desconhece. É um dado que muita gente desconhece e eu, antes mesmo de incentivar o voto, eu incentivo a participação. É preciso que hajam mais pessoas com as minhas características como imigrante, que participem, que votem, que tenham uma voz, e por isso eu incentivo as pessoas a irem visitar o site da Comissão Nacional Eleitoral para perceberem todos os direitos no que respeita ao voto. Direitos e deveres também. Por outro lado, a minha candidatura é a candidatura da representatividade. É aquela candidatura que vai chamar a atenção para aquilo que é um facto hoje em Lisboa, que é a multiculturalidade. Lisboa é isso. Lisboa são as pessoas que nasceram cá, Lisboa são as pessoas que vieram de fora. O que tem em comum essas pessoas é que gostam dessa cidade, amam esta cidade, respeitam-na, e é isto que as torna lisboetas. As pessoas não devem, pelo facto de virem de fora, sentir-se como sendo de fora. A partir do momento que a gente vive aqui, passamos cá os dias, que trabalhamos aqui, que contribuímos aqui, fazemos as famílias aqui, nós somos lisboetas. Isto é logo a priori. Eu pretendo representar estas pessoas, pretendo levar aquilo que são as preocupações, algumas delas nós falamos aqui, à Câmara Municipal de Lisboa, pretendo incentivá-las a fazer parte, pretendo que elas não se inibam de crescer, não receiem, não se sintam por si só como sendo inferiores, porque isto não é a realidade, não é assim. Nós somos pessoas, somos seres humanos, cada um com a sua capacidade. As escolas em Portugal, é possível estudar-se em Portugal de forma gratuita, portanto não há motivo pelo qual nós não levemos mais os nossos filhos à escola e que não almejemos mais para eles. Nós, enquanto mães, temos que incentivar a isso mesmo. Oh filho, tu és lisboeta e tu estás cá em Lisboa e é como tal que vais viver. Portanto, a partir do momento que as pessoas incutem isso a si próprias e que percebam isso já as ajuda muito, muito, muito a sair do sítio onde elas estão e onde não se sentem confortáveis. Foi o que eu fiz. Eu, quando cheguei cá, eu tinha os meus planos em termos daquilo que eu queria fazer, da minha vida profissional, certo, e não deixei de os fazer por achar que o mercado eventualmente iria me colocar obstáculos. Os obstáculos existiram,
existiram por vários motivos, porque sou mulher, porque era nova, porque efetivamente vinha de fora e podia passar a impressão de que eu não era capaz, mas eu ultrapassei-os a todos com toda a tranquilidade, com respeito por aquilo que encontrei, com respeito também pela sensibilidade das pessoas, porque é natural que quando alguém está diante de uma pessoa que é, em teoria, diferente culturalmente, existam aqueles receios, mas eu conquistei Lisboa pela minha capacidade de ultrapassar tudo isso. E eu quero passar essa mensagem aos imigrantes e, estando na Câmara Municipal de Lisboa, pretendo dar o impulso que é necessário, é disso que se trata. Não estou aqui a propor a resolver a vida toda de toda a gente, nós somos indivíduos e sabemos que nós temos que, digamos, salvar-nos individualmente, mas eu vou dar aquele impulso que é necessário para que essas pessoas se sintam como parte disto, e para isso eu preciso que elas votem no dia 26, que elas vão lá e que escolham Somos Todos de Lisboa, porque é isso mesmo que somos todos de Lisboa, é isso que nós queremos promover, não há diferenciação e por isso, mais do que nunca, eu tenho aqui uma oportunidade para se fazer representar e não vamos desperdiçar. Bom, é uma oportunidade única, histórica e eu convido a todos os cidadãos que moram em Lisboa, imigrantes ou não, que se mobilizem em torno desta candidatura, porque no final é a candidatura dos ciclistas, dos automobilistas, dos ex-presidiários, dos ricos, dos pobres, das famílias, dos solteiros, enfim, de todos. Vivemos todos em comum, em harmonia e com respeito mútuo. Aliás, olha aqui para a tua campanha e há aqui pessoas da tua equipa de vários estratos sociais, não é? Sim, desde empresários, gestores comerciais, artistas, serralheiro, há até uma desempregada ou um desempregado, não é? Uma desempregada que é a Rita da Costa, não é? Portanto, isso espelha que claramente é um partido de inclusão, é um partido de todos e para todos, não é? Exatamente isso. Por outro lado, a questão do racismo... Por isso ele é tão bom, por isso ele traz ideias e traz um conceito de gestão municipal tão rico, tão completo e que vai então ao encontro daquilo que são as nossas necessidades. Sim, e também revela que aqui não é elitismo, posto que foram buscar pessoas de todos os estratos sociais para estar aqui representados. Como ser eficaz se não for assim, se nós não tivermos as várias sensibilidades dentro do movimento. Não é? Portanto, é a única forma de se trabalhar e se obter resultados. É sabendo, sentindo, nós temos que sentir realmente na pele aquilo que são as necessidades da maior parte dos lisboetas. E foi isso que nós pretendemos aqui, quando estivemos a selecionar as pessoas. Para já o movimento é aberto a todos, mas aquelas pessoas que são decisórias, aquelas que estão ali todas as semanas a pensar nos lisboetas, nós pretendemos que sejam pessoas que representem, e é isso que é a nossa candidatura, a nossa lista, que representem o protótipo, se quiseres, de todos os lisboetas individualmente. Muito bem. Lisboa tem tido casos isolados de violência, enfim, racial, com cariz racial. Qual é a tua opinião sobre o racismo? Sentes que é uma cidade, não direi racista, mas que tem casos, focos isolados de racismo, ou as coisas já estão bem melhores? Não, eu acho que, francamente, Lisboa não é uma cidade racista. Há indivíduos racistas. Ou seja, mas Lisboa não tem uma política de exclusão, entende? Quando nós falamos de inclusão, é porque não existe uma política de inclusão, que é bem diferente de uma política racista. Eu não acho que seja, porque senão não estava aqui. Eu tinha opção na minha vida, podia ter ido para o outro lado, aliás, vivia numa outra cidade fantástica, mas escolhi estar aqui porque me senti bem. Eu não senti que o meu vizinho olhava para mim mal porque eu era negra ou porque vinha de fora. E se assim foi, eu também até te digo, eu não vi, porque não tenho isso, não faz parte das minhas preocupações, na medida em que eu valho por aquilo que eu trago de bom, entende? Eu acho também que existem indivíduos racistas e esses indivíduos têm que ser sancionados, este racismo pontual tem que ser combatido, mas tem que ser combatido com aquilo que nós temos de bom, que é a nossa alegria, que é a nossa boa disposição, que é a nossa seriedade diante do trabalho, que é a nossa produtividade, que é o nosso sentido de família, o nosso sentido de vizinhança. É assim que se conquista. Portanto, eu não gosto de me refugiar no racismo como argumento para o insucesso dos meus projetos. No caso, toda a gente tem sucessos e insucessos. Não é uma postura que me agrade. Eu prefiro continuar a lutar e fazer com que as pessoas me respeitem e me valorizem. E é desta forma que eu combato o racismo pontual que existe em algumas situações. Muito bem. Aliás, e tu aqui, quer dizer,
até é uma questão muito mais complicada, até porque és mulher, mas se calhar tens muito mais dificuldade por seres mulheres, muito mais combatidas, muito mais atacada por ser mulher, do que ser negra. Será? Negra. É verdade, é verdade. Por isso, há sempre um bom motivo para nos serem colocados obstáculos no nosso caminho. Nós temos é que ultrapassá-los. E não ultrapassá-los com ódio, nem com ressentimento. Temos a ultrapassar com talento, com humanidade. A melhor forma de combater isso é de facto nós mostrarmos com a nossa conduta diária que nós somos seres humanos e que somos pessoas de bem e que é isso só que importa. De resto, aquelas pessoas que vivem com ódio, com racismo, são pessoas que precisam de ser acompanhadas, são pessoas que precisam de ajuda, porque não tem sentido, não há razão nenhuma nos dias que correm e o tipo de imigração que Lisboa tem, não há razão nenhuma para haver racismo. Nós somos maioritariamente cristãos, portanto não há sequer grandes fricções aqui religiosas com a imigração. Muitos de nós falamos português, os que não falam português, que vêm de fora, fazem o possível para aprender. Esse é o tipo de imigração à qual eu assisto. As pessoas vão trabalhar, não é isso que as impede de trabalhar todos os dias. A gente sabe bem quem é que trabalha mesmo em condições às vezes muito complicadas, mas todos os dias sai para trabalhar, porque no final do mês tem que pagar contas, porque não tem que estar à espera da ajuda do Estado, nem pode. Enfim, é isso que é a nossa riqueza. Eu acho que o racismo nós temos que combatê-lo, mas combatê-lo de uma forma pragmática, pontual. Há uma pessoa que nos agride por sermos negros, nós temos que dar a devida resposta e denunciá-la, porque já não é permitido hoje esse tipo de atitudes. E, por outro lado, temos um município, uma autarquia que está aqui para nós, que nos receba quando a gente precisa, porque afinal é para isso que ela serve, não é? É preciso que ela serve, porque quando nós, apesar de todas as nossas lutas individuais, não conseguimos chegar lá, a primeira instância que nós temos, a quem podemos recorrer, é a nossa autarquia. Muito e bem. É nessa posição que eu quero colocar a Câmara Municipal de Lisboa. Muito bem. Sandra, quais são as tuas maiores referências, digamos assim, mundiais? Aliás, Lisboa ou Portugal, nos últimos anos, tem, em termos de representatividade, embora seja ainda um número muito diminuto, mas já se começa a perceber que existe uma nova corrente, uma nova vaga de políticos com descendência africana e não só. O que aliás é a prova da questão aqui não é o racismo. A questão é, temos que ir, temos que furar, temos que tentar, temos que ir atrás. Tanto como vê, eu sou a primeira a candidatar-me à Câmara Municipal de Lisboa, mas temos outras pessoas em cargos importantes, até mesmo muito importantes. Nesta corrida há duas afrodescendentes para a Câmara Municipal de Lisboa. Absolutamente, é verdade, mas no caso não é a primeira vez, não é inédito para Portugal ter pessoas afrodescendentes no meio político e é um processo que tem começado... Mas tu sentes que já é tempo? Já é mais que tempo, pelas ligações que nós temos, quer dizer, nós temos ligações centenárias, não é? Nós vivemos, falamos, pensamos da mesma maneira em muitas situações, nós coabitamos. Há muitos portugueses, no caso do meu país de origem, há muitos portugueses em Angola que estão fantásticos, estão lá bem, são bem recebidos, são bem acolhidos, muitos deles não querem sequer regressar a Portugal. E ao contrário também, pessoas como eu, que adora estar aqui e que decidiu estar aqui, decidiu morar aqui. Estas trocas enriquecem-nos. De certa forma são a herança positiva do nosso passado. Nós conseguimos estar juntos, nós gostamos uns dos outros. Obviamente há às vezes fricções culturais, que é natural, às vezes mesmo no seio de uma família elas existem. Então se nós gostamos de estar juntos, se eu gosto de comer um bom bacalhau, se um nativo de Lisboa gosta de comer uma boa moamba e há restaurantes onde eles se podem deslocar, restaurantes angolanos, onde se podem deslocar para comer, para degustar essa alimentação, então o que é que está errado em nós vivermos juntos? Está tudo bem. Nós temos é que não pode ser tabu. Essa nossa coabitação não pode ser tabu, tem que ser aberta, tem que ser representativa. Nós temos que ver toda essa miscelânea de pessoas, temos que vê-las na televisão, na apresentação de programas, temos que vê-las na política, temos que vê-las em todo lado, porque isto significa que estamos a ter uma sociedade justa, uma sociedade que é representativa da realidade, daquilo que está no terreno, que é todas as pessoas dela fazem parte. Muito bem, Sandra, estamos a chegar ao fim da nossa conversa, da nossa entrevista, mas há uma pergunta que eu tenho particular interesse, que é a questão também da mobilidade, dos transportes públicos, não é? Qual é a tua perspectiva para esta questão que
certa forma ainda causa algum celeuma e alguma confusão e alguma complicação para os lisboetas, para os portugueses, digamos assim. Principalmente para os deficientes físicos. Bom, isto sim é um problema. O que está a passar até agora, o que se tem passado é que tem-se colocado todas as valências direcionadas para esta população com deficiências, com dificuldades de se locomover, têm colocado no centro de Lisboa, portanto, no centro-centro, tudo que gira em torno de Marquês de Pombal ou de Saldanha. Mas vamos lá ver, Lisboa não é só isso, não é? Essas pessoas deslocam, nós temos que facilitar de que maneira a mobilidade de todos, dos invisuais, das pessoas com deficiência física, e isso significa criar, quando se fazem passeios novos, a cidade está em crescimento. Neste momento está a crescer, há construções, há obras, tem a renovação, o que é maravilhoso, eu tenho observado nos últimos 10 anos. Então, quando nós fazemos novos passeios, não há outra forma de o fazer senão a pensar em todas essas pessoas. Não é? Nós antigamente, se calhar, fazia-se de outra forma diferente. Hoje, uma Câmara Municipal de Lisboa tem que pensar em tudo, em todos. Tem que dizer, a minha cidade também tem pessoas invisuais, também tem pessoas com mobilidade reduzida. E por isso, eu tenho que fazer, tenho que fazer os novos passeios a prever isso. Portanto, esta questão da mobilidade, no que respeita à integração destas pessoas com deficiência, para nós é prioritária e vai ser certamente das primeiras medidas que nós vamos obviamente implementar em termos de urbanismo. Muito bem. Sandra, eu não posso deixar de perguntar isto, porque tu também gostas de política e trabalhas com isso, política internacional. Há 2 dias celebrou-se uma data triste, do 11 de setembro, dos ataques de 11 de setembro na América, o derrubo das Torres Gêmeas. Qual é a tua visão do mundo depois da queda destas 2 torres? Achas que o mundo mudou depois dos ataques do 11 de setembro? Sim, o mundo polarizou-se. O que é estranho é o oposto daquilo que se pretendia, não é? Ou seja, diante de um acontecimento daqueles que teve impacto tão negativo para a América como para todos os outros países, nós devíamos juntar-nos, mas a realidade é que conseguimos transformar aquilo num problema que polarizou, que polarizou o mundo. E o que está a acontecer agora é que 20 anos agora passados desde digamos, a altura em que se pretendeu resolver esse problema com a chegada dos americanos ao Afeganistão, chega-se à conclusão que tudo aquilo que se fez crer que estava a fazer, que era acabar com o extremismo, incentivar a união, acabar com o ódio, isso tudo, não deu resultado nenhum. O que significa que nós, hoje em dia, devemos realmente contar com nós próprios, ou seja, connosco enquanto comunidades, enquanto países. Os países têm que ter uma ação, na minha ótica, mais humana. A globalização é algo que eu apoio, mas há um certo momento que é preciso que os países assumam a sua própria soberania e que tomem as decisões que são adequadas às situações. Houve muitos erros, fomos todos levados para essa ideia de que era preciso invadir o Afeganistão para o mundo inteiro ganhar paz. Isso não aconteceu, criou uma falsa expectativa e agora estamos ainda para ver quais são as consequências que daí advirão, mas uma coisa é certa. Neste momento temos os Estados Unidos que certamente estão a ser postos em causa. Há toda uma política de invasão de países, como de certa forma que serviu, de certa forma como pretexto para combater o terrorismo, uma forma que hoje em dia já não tem cabimento, já não faz sentido que todos os países invadam outros sob qualquer pretexto. Então eu vejo o mundo com um certo pessimismo, na medida em que perdemos 20 anos quando podíamos ter ganho 20 anos de paz e de união. Então o que é que vem a seguir ainda estamos para ver. Eu estou muito atenta, aliás, eu antes de apresentar a minha candidatura, eu fazia e vou continuar a fazer, espero eu, no futuro, análise política, muito focada. Daí o meu atrevimento em perguntar-te isto. Focada na política americana, conheço-a bem, tenho acompanhado e realmente, se calhar aquilo que vai ter de positivo é que toda a geopolítica vai ser posta em causa e vamos começar realmente a perceber se os valores democráticos que nós hoje valorizamos vão ao encontro daquilo que é a nova forma de pensar. As sociedades evoluíram muito desde então, em 20 anos, é uma geração praticamente, tudo mudou, a internet tomou conta das nossas vidas, é onde nós expressamos as nossas opiniões e não me parece que
esse sentido de democracia agressivo, invasivo, seja aquele que vá vigorar no futuro. Eu acho que estamos numa fase de mudança. Tu há bocado tocaste aqui de forma muito sucinta na questão do Afeganistão. Achas que haverá um recuo no que diz respeito aos direitos que já tinham sido adquiridos pelas mulheres no Afeganistão? Achas que este novo governo, digamos assim, afegão, não será condescendente no que diz respeito aos direitos das mulheres, nomeadamente a trabalharem, a irem à escola, ou seja, os direitos que já tinham, que eram pouco, sejamos justos, né? Achas que haverá um recuo em relação a isso? Não, com certeza. Porquê? Porque aquilo não faz parte da natureza dos afegãos. Não é aquilo, não é a cultura deles. E ainda mais, se aquilo foi incutido a um grupo de afegãos que os colocou contra outros, que até é a maioria, não há maneira nenhuma de pensar que aquilo hoje vai prevalecer essa espécie de democracia que se instalou lá. Porque não é assim que eles são. Eu acho que a coisa foi mal feita, muito por causa também, com a conivência dos nossos países, todos os países participaram nisso e têm que tirar lições disso. As pessoas cada uma tem a sua cultura. Se essa cultura põe em causa os direitos humanos dos cidadãos desses países, então nós temos que, pela diplomacia, ir tentar fazer entender às pessoas que há outra forma de viver, que é possível compatibilizar com a cultura e com a religião dessas pessoas. Eu só acredito na diplomacia, não acredito nas guerras, não acredito nas ocupações, não acredito nas imposições. Aliás, não acredito, como não aconteceu e não vai acontecer para o futuro. Vai haver um retrocesso, certamente. É uma tristeza porque em 20 anos há pessoas, há jovens que hoje em dia têm justamente 20 anos e que não conheceram outra coisa, escutavam nessas zonas sob domínio americano, não conheceram o ocidental, no caso. Outras realidades. Não conheceram outras realidades e agora vão ser confrontadas com uma realidade de forma brutal. Atroz. E o que é que nós fizemos no final? Ainda dividimos mais aquilo, dividimos mais o Afeganistão e ainda está a acontecer outra coisa que me preocupa bastante e que na emergência estamos a ter políticas de acolhimento, se quisermos, dos refugiados afegãos, que tem que existir, mas sem controle, parece-me sem controle e portanto isso tudo, o que vem aí honestamente não pode ser bom. Não pode ser bom e nós temos que estar atentos a isso e tentar arranjar mecanismos para, de certa forma, minimizarmos o impacto negativo de toda esta história. Muito bem. Sandra, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Obrigada. Estamos aqui para falarmos um bocado sobre Lisboa e também um bocado pelo mundo, digamos assim. Sim. Percebemos todos que és muito eloquente, que tens um conhecimento vasto das questões locais e também internacionais. Queremos então desejar-te muito boa sorte, as maiores venturas, que esta campanha decorra da melhor maneira. Sei que amanhã terás um debate de extrema importância televisivo, que eu também desde já peço aos nossos seguidores que acompanhem. O debate é amanhã na RTP, certo? O debate é na quarta-feira, dia 15 depois da manhã. De setembro, às 21 na RTP. Assistam para assim também assistirem aquilo que é a exposição das ideias, dos projetos de cada uma das candidaturas e, sobretudo, no dia 26 de setembro, contamos com vocês nas urnas, que é para votarem na vossa representatividade, no vosso futuro, na vossa vida. Muito bem, e também, e aliás, eu não estou aqui nessa condição, não estou a fazer campanha, mas dizer-vos que podem visitar o site da Osanda, podem ter acesso a este panfleto onde terão toda a informação da sua candidatura, dos seus projetos, não é? Sim. E então fazer uma consulta de quem são os candidatos à Câmara de Lisboa e aí então fazerem a escolha daquele candidato que melhor vos poderá representar. Portanto, penso que a opção será óbvia, mas eu não estou aqui nessa condição de estar a fazer campanha, mas peço-vos desde já que façam isso, pelo menos se dirijam às urnas e façam então a vossa escolha, ok? Nós estamos lá inscritos como Somos Todos Lisboa, não é o meu nome que está lá, é o nome do movimento. Esse movimento também é vosso, por isso contamos com vocês. Esqueci de perguntar, tu tens redes sociais? Tenho redes sociais, Somos Todos Lisboa no Instagram e no Facebook. E depois tenho a minha página pessoal, que é Osanda Liber 2021, que também podem consultar, podem conhecer-me um pouquinho mais, saber um pouquinho mais sobre a minha vida e sobre o que é que eu sou e como é que eu penso, para então tomarem a decisão certíssima. E as pessoas que te escreverem, tens um assistente, tens alguém que vai responder as questões? Respondo eu. Tu respondes pessoalmente? Sim. Isso é bom, isso é bom. Pessoalmente, na minha página. Mas, senhora Presidente, responde agora ou depois se dá chegar vai deixar de responder? Não, eu adoro. Aliás, está visto que eu gosto de conversar. Por isso eu respondo nas mensagens privadas, respondo no feed, eu adoro isso, adoro interagir
o que eu conheço hoje é graças precisamente a esse feedback Claro, das pessoas, claro. é uma aprendizagem e todas as pessoas que me contactarem só me estão a fazer aprender e tenho a certeza absoluta, se tiverem recados para eu levar para a Câmara Municipal de Lisboa, ou até para o debate, se quiserem que eu leve para o debate, não hesitem, o Sanda Liber 2021, eu aguardo pelos vossos comentários, tá? Muito bem, meus caros amigos, nós ficamos por aqui. Como disse, uma entrevista aqui no Jardim de Lisboa, aqui em frente não é Fontana de Trevi, não é Fontana de Trevi, parece, mas não é. É Lisboa. É a Fonte mesmo. Luminosa, é Lisboa. É Lisboa. É a primeira conversa com o Sanda, é a primeira de muitas. Esta foi aqui no Jardim, a próxima já será na Câmara Municipal de Lisboa. Ok? Um abraço a todos. Obrigada. E até a próxima. Até breve.